me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és o rei, a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A última canção. Aleluia, Jesus. Amados, você pode sentar. O Rubens vai adorar. O Rubens, ele é uma pessoa maravilhosa. Eu gosto muito do Rubens, porque ele é sincero de coração. Ele tem me ligado muito na vida, falado comigo, contado algumas coisas que ele tem vivido, alguns dilemas. Mas ele é um rapaz, ele é um homem de fé, amém? Mulheres de fé e homens de fé. Glória a Deus. E ele teve um problema na garganta, não estava podendo cantar, não estava podendo cantar, adorar, até que Deus tocou nele, amém? Então eu falei para ele, você foi tocado, você vai cantar agora, já que foi curado. Agora, quando você for curado de algo, você precisa apresentar algo para o Senhor. Ou você dá algo para o Senhor, tudo é dele, a gente sabe que tudo é dele. Mas você precisa ou fazer um propósito, o agradecimento. A gente está lendo essa Bíblia aí, de 365 dias, né? Que nós estamos lendo. E a gente vê como Davi era segundo o coração de Deus, porque ele tinha algo assim que eu tenho buscado, que era gratidão. Ele amava ao Senhor acima de todas as coisas. E ele sempre, se alguém precisasse de algo, alguém está passando por isso. Davi sempre, não, manda ir lá, resolve. Ele não era porque ele era o rei, não, mas é por causa do coração dele. O coração é algo muito forte dentro de nós. E às vezes a gente fica retendo coisas, fica... Né? Não falo só de coisas assim, roupas, coisas não. A gente fica retendo sentimentos. Se eu for muito amorosa, ou fizer isso, a pessoa vai achar isso, fulano vai achar aquilo. Não. Você precisa dar. Você precisa ter gratidão no Senhor. Então o Rubens está aqui hoje para agradecer. Nós vamos depois agradecer a Deus pela vida dele e de outras pessoas que estão em gratidão, porque Deus tem feito grandes coisas por nós. Falei para uma pessoa domingo, lá na igreja, ela está começando um negócio, e eu falei para ela assim, eu orando por você, Deus falou comigo para você ser bênção. A palavra fugiu agora que eu falei para ela. Entender os pequenos começos. Muitas das vezes a gente quer chegar lá no alto sem começar. Você não sobe o terceiro andar de uma casa, de uma escada, se você não passar pelo primeiro andar. Tem que passar pelo primeiro, pelo segundo e pelo terceiro. Então a gente às vezes despreza, a palavra foi essa, eu falei para ela que está lá em Eclesiastes, não despreze os primeiros começos. Então, tudo que você começar, começa com o Senhor, já começa já agradecendo, já dando sacrifícios ao Senhor. Eu tenho procurado buscar dar sacrifícios ao Senhor. Então a gente tem que dar, deixar de dormir um pouco para orar, adorar mais, né, se entregar mais, fazer coisas por pessoas, porque às vezes a gente quer ficar na zona de conforto. Fulano não merece, ela fez tanta coisa errada, fulano não merece. Mas a gente sabe que a gente não faz só pela pessoa, a gente faz pelo que Deus está vendo, amém? Porque Deus olhou pra gente e a gente é pecador e muito, tá? A gente é fraco, a gente também erra, muito, 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 muito. Mas a misericórdia de Deus nos alcançou. Muitas das vezes a gente não olha para o outro com misericórdia. Amém? Então o Rubens vai adorar. Vem, Rubens. Bom dia, irmão. Pastor, seja todo mundo. Eu estava no monte no sábado, né? Aí eu pedi o Senhor, né? Qual música o Senhor quer que eu adore lá, em agradecimento lá na Canala lá, né? O Senhor foi, tocou essa música no meu coração, né? A música do Nana Azevedo, né? E o Senhor me levou no livro de Ana, né? E eu vi a Priscila falar aí, a Priscila estava orando aqui, estava falando aqui, né? Sobre sonhos, sobre promessa, né? E Ana era estéril, né? E não via algum deserto na sua vida, né? Tipo assim, não tinha perspectiva, vivia de amargura da alma, chorando, vivia sendo afrontada, né? E o Senhor foi e abençoou o ventre dela, né? E ela foi e deu o seu filho para Deus, né? O desejo dela não era ter um filho, o desejo dela era ter a presença de Deus, né? E que isso que a gente tem que buscar mais, como a Priscila acabou de falar aqui, né? Que a coisa mais importante da nossa vida é a salvação, né? Porque é a salvação que vai nos levar a Deus, né? E Ana, depois de ter dado seu filho para Deus,
aquele filho lá, que ela só queria ter um filho, foram sonhos, tipo assim, ele foi juiz, foi sacerdote, foi profeta. E Deus depois ainda deu mais 5. Então o que eu entendo no livro na primeira passagem ali de Samuel, ali na história de Ana, que vale a pena a gente perseverar, independente das circunstâncias que a gente nem vê, né, e que das afrontas, das coisas que vai tentando impedir a sua caminhada. Fique em silêncio, entregue em oração a Deus, persiga e persista, porque, como a Priscila falou, ele tem um plano para cada um da nossa vida. A gente não estamos aqui, estamos aqui adorando o Senhor, então ele tem um plano para cada um tem Deus já preparou a trajetória, porque a Bíblia diz que ele foi escolhido antes do ventre da nossa vida, na eternidade a gente foi escolhido. Então a gente somos um povo privilegiado. Amém? Amém. Aleluia. A gente vai aprendendo ainda. A gente testou e tocou. Aleluia. Now. Bluetooth now. Line email. Seu som, né? Ao vivo é assim, gente. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Aleluia! Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Você ainda sentada, né? Ele só faz o melhor pelo ser. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo ser. Quem crê a promessa do Senhor aí? Dê uma Aleluia! Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim.
não pelos seus, a cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, Quero te confiança. acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, né, amados, por essa palavra impossível Deus vai fazer. A gente sabe que tem coisas na nossa vida, e a grande maioria das coisas, nós não podemos mover nada, não temos como mover nada. Temos que só confiar no Senhor, amém? Glória a Deus. Amados, a palavra que Deus deu ao meu coração nessa manhã diz assim: o poder da palavra de Jesus. Jesus tem poder na sua palavra. Nós vivemos de muitas palavras contrárias, amém? A gente vive de muitas palavras contrárias. A gente vê na rede social muitas palavras que são lançadas. A gente às vezes lança palavras contrárias até contra nós mesmos. Contra nós mesmos, a gente lança palavra contrária e diz assim: ah, eu não vou ficar bom, ah, eu não estou bem, ah, eu não vou chegar a lugar nenhum, ah, tudo acontece com a Karina, nada acontece comigo. A gente começa a ter essas coisas na nossa mente, porque é uma grande batalha na nossa mente. Por quê? Por tudo que a gente vê e por tudo que a gente pensa. Então, nós estamos lutando contra essas palavras. Mas eu gostaria que você abrisse lá em João, capítulo 21, é o último capítulo do livro de João, do Evangelho de João. João foi o amigo de Jesus, João foi aquele, a casca de bala de Jesus, foi João, que andava com ele, tudo que Jesus precisava, tanto que ele deu a mãe dele, lembra, na cruz? Falou para Maria: Maria, aqui está teu filho. João, aqui está sua mãe. Ou seja, Jesus se preocupou com a sua mãe, que já devia ser uma pessoa de idade. E naquele tempo não tinha aposentadoria, não tinha INSS, a mulher não trabalhava. E eu creio que José já não estava mais vivo, senão ele estaria lá aos pés da cruz. Mas Maria estava ali e sofreu tudo aquilo. Aí Jesus foi e deu para sua
a sua mãe para João. Então João, esse evangelho de João narra muitas coisas que os outros capítulos, os outros livros, os outros evangelhos não narram. E esse episódio aqui está também em Mateus, mas eu vou ler em João. Quando Jesus, amados, vou só fazer falar uma sinopse aqui do que aconteceu. Jesus havia morrido, lembra? Morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia. Ele apareceu 3 vezes aos discípulos. E aqui foi antes dele subir ao céu. Quando ele apareceu, ele ainda ficou 40 dias na terra, lembra? Ele ficou 40 dias andando ainda, falando algumas coisas. Só que teve uma hora que os discípulos começaram a ver que nada acontecia. Mas Jesus falou, não saia de Jerusalém. Jesus falou para eles, não saiam daqui, porque o poder do Espírito Santo vai descer sobre vocês e vocês vão testemunhar até os confins da terra. Lembra dessa palavra? Está até lá em Mateus 28. Ele falou, olha, fique em Jerusalém. Fica ali. Muitas das vezes a gente quer sair de Jerusalém. Jerusalém é a presença de Deus. Ele falou, fica ali porque vocês vão receber o Espírito Santo. Só que os discípulos, foi o que o Rubens falou, a Priscila também falou, algo que o Senhor falou ao meu coração, eles não perseveraram. Eles acharam que Jesus não ia acontecer mais nada. E o que eles fizeram? Eles voltaram a pescar. Tipo assim, gente, nós vamos morrer de fome. A gente logo pensa no nosso corpo, né? Porque a gente tem que pagar, nas contas e tudo mais para fazer. E ele falou assim, não, vamos voltar a pescar. Chamou Pedro, Tiago e João, que eram os líderes da pescaria, né? Eles sabiam tudo, porque eles eram pescadores. Pedro, Tiago e João. E eles voltaram para a pescaria. Aí diz assim, olha, no texto de João 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos no mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo. Tomé foi aquele que, lembra, que falou, não, eu não acredito, só se eu botar a mão. E Jesus apareceu para ele, mandou ele colocar as mãos e falou, olha, Tomé, bem-aventurados que não viram e creram. Você está como bem-aventurado, amém? Você não viu Jesus, viu? Não viu. Não viu ele fisicamente, mas você crê. Amém. Então ele falou, bem-aventurados que não viram, mas creem. Aí está falando, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse, ele era o líder, lembra que Pedro era o líder? Ele falou, vou pescar. Tipo assim, vou voltar para a pescaria, porque Jesus está por aí, mas eu vou morrer de fome, ele tinha família, Pedro era casado. E o que eu vou fazer? Não tenho mais nada para fazer. Eles estavam frustrados. Amado, sabe o que o Senhor quer falar nessa manhã para você? Que todo espírito de frustração que você teve, porque Deus não te deu algo que você queria, hoje vai cair por terra. Amém? Você vai perseverar. Porque muitas das vezes a gente ora, a gente clama, a gente vai no monte, a gente faz madrugada, a gente ora, faz campanha, e Deus, Ele fala, espera, porque em Jerusalém vocês vão receber o Espírito Santo. Aleluia. E uma vez eu estava lendo aquele texto que diz assim, uma pessoa falou para mim assim, eu falei, não é isso que a Bíblia fala. Que a gente pega os textos assim da Bíblia e acha que aquilo tem que casar com o que a gente quer. Todas as coisas que pedis ao Pai, crendo recebereis. Não são todas as coisas materiais, são todas as coisas espirituais, amém? Quando você começa a pedir, Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito. Senhor, eu quero ter uma alegria, mesmo na tristeza. Senhor, eu quero ser uma pessoa que radia a Tua luz. Amém? Sabe o que Deus, Jesus faz? Ele te dá de bandeja. Agora a gente já começa os nossos pedidos, Senhor. Eu quero cura, eu quero, sabe, aquela casa, eu quero isso, eu quero aquilo que a amada falou. Eu quero um monte de coisas, começa uma lista de coisas que você sabe que são desejos, mas não são necessidades. E o que você e eu precisamos nesse tempo, amado, você que está conectado, nós precisamos de coisas espirituais, amém? Porque se você não tiver o Espírito Santo, você pode ganhar R$1 milhão, que ele vai para o ralo. Ele vai para o ralo. Porque só o entendimento do Espírito Santo é que faz com que o pouco se torne, ele fala, né? Que o pouco com ele é o quê? É muito, e o muito sem ele é nada. Só que nesse mundo que a gente está vivendo,
invista mais, jogue no tal, faça isso, faça aquilo. E a gente fica, não vou botar, pensando nisso o dia inteiro. Sabe o que acontece? Nós estamos saindo das coisas espirituais. Eles viveram com Jesus 3 anos. Eu não estou julgando os discípulos, porque eu não sei nem se eu não voltaria para pescar. A gente pode voltar. Mas o Senhor, não era esse o objetivo do Senhor. O Senhor mandou eles fazerem algo. Amado, e hoje você tem algo, que eu escrevi até aqui, você tem algo que se chama Palavra de Deus. Essa palavra escrita, ela está escrita, alguns estão no celular ou no computador, da forma que você quer. Eu não troco meu livro por nada, porque eu sou assim, gosto de livro, compro Bíblia nova, porque eu gosto do cheiro do livro, coisas de bibliotecária, eu gosto de livro. Mas eu escrevo, coloco data, coloco o que Deus falou, coloco o que eu estou sofrendo, estou escrevendo na minha Bíblia assim, porque essa palavra ela vai me alimentar. Amém? Ela vai me alimentar. E às vezes a gente está fraco, porque a gente está ouvindo só outras vozes. Outras palavras. E a gente não entra nessa palavra. Há poder na palavra de Jesus. Amém? Você pode dar glória a Deus. Há poder na palavra de Jesus. Quando você estiver fraco, quando eu falei para uma pessoa que eu visitei, e ela estava fraca, se sentindo, eu falei, você só vai se levantar dessa situação quando você começar a se alimentar da palavra. É palavra. Eu estou cansada de ler. Coloca a palavra no áudio. Então que a gente lê, ouve, né? No celular, a pessoa vai falando. Cid Moreira fala, um monte de gente fala. E você vai ouvir, está lavando louça. Está ouvindo a palavra que vai te fortalecer. Amém? Amados, quando você está no hospital, passe por essa situação. Que estava fraca, sem poder comer, eles tiveram que colocar um negócio lá, um soro, para poder o quê? Me alimentar o meu corpo, porque ele ia morrer, sem água e sem comida. E o médico falou assim, você está alimentado. Eu falei, como eu posso estar alimentado sonhando aqui com café, sonhando com a carne assada? Você está alimentada, você está sendo alimentada por aquilo, naquele soro, naquilo. Porque o meu corpo necessitava o quê? De sódio, de potássio, dessas coisas que se você não beber água, não comer, ele vai morrer, vai na lona. Mas quando a gente pensa que a nossa fortaleza é a palavra, a gente vai se alimentar. E eu falei para a pessoa assim, você não tem como ler, quando você acordar, você lê um salmo. Eu não sei ler um salmo. Eu sou disciplinada no salmo. Tem até um livro, Salmoterapia. Você lê, escolhe um salmo lá e você declara na tua vida. Porque Davi e Asaf, tantos que escreveram, os filhos de Coré, todos eles passaram por guerras como nós passamos. Amém? Então de manhã eu já abro a minha janela e digo, eu vejo um monte ali na serra, né? Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o socorro? É do monte? Não. É do meu Senhor que fez os céus e a terra, porque Ele me livrará do laço do passado. Então você vai começando a falar, essas declarações, o inimigo, ele vai ficando com medo de você. Uma pessoa falou comigo, o diabo está com medo de você, tá? Eu olhei assim, acho que fica com medo mesmo, porque não sou eu, não tenho nada, mas é o poder da palavra. A palavra tem poder. Amém? Aí eles estavam lá. Aí Pedro logo falou, vou pescar. Aí os outros companheiros, porque o líder dá aquela direção, né? Vou pescar. Aí os outros, nós vamos também. Disseram uns aos outros. Assim eles entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Amados, você não vai pegar nada se Jesus não der para você. Amém? Você vai à noite, então você pode nem dormir. Você vai ficar pensando, eu tenho que amanhã, quando der 5 da manhã, eu vou ligar para fulano, eu vou levar o currículo, eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou e começa a pear, eu vou pagar aquela conta, eu vou lá no banco, eu vou aquilo, eu vou fazer aquilo, eu vou andar lá no Nova Iguaçu, eu vou... Amado, se o Senhor não for com você, nada vai ser resolvido. Amém? Eles saíram daquilo que Jesus havia mandado. Eles acharam que estavam desamparados. Eu quero declarar na tua vida, levanta a tua mão aí para você dizer, eu não estou desamparado. Não estou parado. Jesus está comigo. Jesus está comigo. Amém? Amém? Porque a gente, na hora que o bicho, como diz aquela história, na hora que o bicho pega, para ficar nessa situação que o bicho pega, você fica sem saber o que fazer, a gente logo quer ir pescar. A gente quer logo, né, fazer alguma coisa, eu vou resolver, eu vou fazer, mas a gente não ora antes. Aí depois é difícil. E eles
Ficaram a noite inteira, imagina, eles eram pescadores de anos e anos pescando. E eles não pescaram nada. Não pescaram nada. Eu quero assim falar para você uma coisa, um mistério de Deus. Muitas coisas Deus não deixa você pescar, porque Ele quer manifestar a glória dele na tua vida. Amém? A pessoa está todo por uma situação, está orando, está clamando. E Deus fala, não vou dar agora. Porque quando eu der, vai ser o momento da pessoa entender que a minha manifestação veio. Ele ali, ele mesmo, ele queria se manifestar aos discípulos. Amado, muitas das vezes as nossas lutas vêm para, aqui diz assim, ao amanhecer. O que a Bíblia diz? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A cada amanhecer, eu acho lindo amanhecer, porque a Bíblia fala várias vezes, em várias palavras, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Em paz eu deitarei, em paz eu dormirei, porque o Senhor me faz repousar em segurança, e em paz eu levantarei. Então são tudo palavras, são tudo salmos, que dão um direcionamento de que de manhã, mas eu não estou falando que o amanhecer seria o amanhecer de amanhã. Entendeu? O amanhecer é quando Deus fala, acabou essa situação, nesse vai amanhecer alguma coisa nova. Amém? Amém. Então, eles ficaram a noite inteira, não pegaram nada, se cansaram, ficaram frustrados. Houve uma frustração, porque eles eram pescadores e voltaram à primeira pescaria depois que Jesus ressuscitou e apareceu para eles não pescaram nada. Amados, eu quero dizer para você que nós vamos viver dias de frustrações na nossa vida. Porque a nossa vida, ele falou lá, né, João 16:33, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Ele venceu, ele sabia, ele já deu assim já o desenhar da nossa vida. Que essa história dizia que vai ficar, você, eu estou vivendo, vamos viver coisas muito lindas aqui na terra. Quando estava cantando aquela música ali, David de bebê, parecia que eu estava no céu. Porque eu fui num culto que eram mais de 6.000 pessoas jovens cantando essa música. Eu parecia que eu estava flutuando. E eu estava aqui adorando aqui também com um grupo bem menos de 6.000, mas eu senti a mesma presença que eu senti lá, naquele lugar, amém? Jesus falou, ela falou, olha, nada mais importa, eu não vou buscar em outro lugar, porque quem eu encontrei já me supriu. Você tem essa certeza que Jesus te supre? Amém? Então, quando tiver uma coisa difícil, canta essa música. Senhor, eu quero beber da tua fonte. Senhor, eu não vou procurar, não vou voltar lá atrás para resolver, para fazer pescaria sem o Senhor mandar. Porque muitas das vezes a gente quer fazer aquilo que a nossa cabeça dá. Já entendi o que eu quero, o que eu vou fazer. A gente não ora, não vê na palavra, não pergunta, Senhor, dá um direcionamento. Senhor, eu vou mesmo fazer isso. Senhor, vai valer a pena eu fazer isso. E o Senhor faz. E ele perguntou. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Eu quero declarar na tua vida que você vai reconhecer Jesus na tua vida. Amém. Muitas das vezes a gente está vivendo uma situação difícil, como essa que eu vivi agora lá no hospital, e a gente precisa reconhecer que Jesus está do nosso lado. Aí eu falei, Senhor, eu não estou entendendo nada. Eu estava na praia. Você sabe que eu gosto da praia. Eu estava lá na praia. Agora eu estou aqui, nesse negócio todo aqui, nesse sofrimento, que eu não sabia nem o que ia acontecer. Um monte de médico lá me vê e ficavam lá falando por nome sem eu ouvir, né? Eu falei, não está legal, eu estava com muitas dores. Mas eu falei, Senhor, diante disso tudo, eu só tenho uma certeza, o Senhor está comigo. Amém? Eu quero te reconhecer na dor. Mas você pode levantar a tua mão e dizer, Senhor, eu quero te reconhecer na minha dor. Amados, você vai reconhecer Jesus. Você vai clamar por Ele. Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, está doendo. Senhor, é contigo, Senhor. Senhor, eu confio em Ti. Essas palavras, o inimigo ele tem que correr de você. Porque ele não suporta quem fala o nome de Jesus. Porque o nome de Jesus tem todo poder. E ele não quer. Agora quando a gente fica, estou sofrendo tanto. Aí aquela história, aí ele gosta. Mas Jesus estava na praia. Jesus está na praia da tua vida, tá? Jesus está na tua vida. Jesus está na tua vida. E eles não o reconheceram. E ele perguntou, filhos,
por acaso vocês têm peixe para comer? Jesus foi lá falar com eles. Jesus sempre vem ao nosso encontro quando a gente não tem nada. Você crê? Você pode dar glória a Deus? Ele foi lá perguntar, vocês têm alguma coisa para comer? Ele sabia que ele é Deus. Ele permitiu que não se pescasse nada. Amados, toda falta que você tem, vai vir uma manifestação do poder de Deus. Você pode dar glória a Deus? Porque Ele faz assim, Ele fez na minha vida, faz na minha vida. Quando o negócio está aqui, Ele aparece de uma forma para a glória, para Ele ser reconhecido, para que a gente possa dizer, foi o Senhor que fez, foi o Senhor que esteve à frente. Quinta-feira passada eu fui fazer um exame lá na Barra, e quando eu saí com a minha amiga para almoçar, tinha que almoçar 11h30. Porque eu tinha que fazer 4 horas de jejum. Era 4 horas lá, tinha que chegar 3 horas antes. Quando eu saí daqui com ela, que a gente parou para comer, meu carro acabou a bateria. Aí eu liguei, gato, vem me salvar. Que eu tenho que comer e o repórter vai chegar aqui, resolve aqui com o repórter. Aí quando ele foi, o dele quebrou. Aí ele falou assim, aí eu falei, nossa, eu tenho que estar lá. Eu falei, Senhor, é contigo. Né? E meu carro avisa o que é. Ele diz lá que era a bateria. Aí eu falei, a bateria, vamos ter que trocar. E ele ficou, não, porque agora não vai dar tempo. Eu falei, vai dar tempo, nós vamos chegar em paz. Eu já vou comer já, depois você come. E vamos na paz de Cristo. Saí de lá 7 horas e resolvi o exame. Amém? Mas eu vi tanto impedimento, sabe, para que eu não chegasse para fazer o tal do exame, que é difícil de fazer, que faz um procedimento difícil, tem que tomar muita coisa. Mas eu estava ali pensando, Senhor, Tu estás comigo. O Senhor marcou a data lá. E se eu chegar, amém. Se eu não chegar, amém. Vai ser marcado outro dia. Mas eu não posso perder a minha paz, porque eu preguei sobre paz aqui na semana passada. Lembra? Que eu falei que a paz excede entendimento, que mesmo que tudo esteja ao contrário no deserto, Deus está conosco. E Deus fez assim, o dele foi para consertar. E o meu era só a bateria. Eu fui lá, troquei e resolvemos. Amém? E quando a gente foi, parecia que não tinha ninguém na rua, parecia era só eu e ele dirigindo. Eu falei, nossa, Senhor, é porque o Senhor... Cheguei lá 3 horas. A mulher, você não chegou no horário certo. Eu falei, Jesus é bom. Mas, Jesus falou para eles, vocês têm peixe para comer? Eles responderam, não. Então ele disse, lancem a rede para o lado. Lancem a rede para o lado direito do barco. E vocês vão pegar. Assim eles fizeram e disseram, Senhor, mediante a Tua palavra, nós lançaremos essa rede. Aleluia. E a rede veio cheia de peixe. Você pode dar glória a Deus. Amado, Jesus ainda fez um churrasco para eles. Jesus tinha preparado tudo. Jesus é lindo, né? Olha o que Jesus faz. Eles estavam tristes sem Jesus, porque ficaram 3 anos com um amigo, né? Jesus era tudo. E eles ficaram aquele tempo sem Ele, ficaram sem direção. E eu quero dizer para você que você precisa perseverar. Você recebe essa palavra? Você não pode sair para pescar sem perseverar. Você precisa perseverar. Você precisa buscar. Aí o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, João era amigo, conhecia. A gente conhece o amigo só de olhar, né? Falou, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois o havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada. Amém? Deus não dá miséria, Deus não dá... Quando Ele faz um negócio, Ele faz grande. A rede carregada, pois estavam apenas uns 90 metros de distância, próximo, 100 metros, próximo da praia, né? E quando chegaram, encontraram o braseiro. Jesus já tinha preparado o quê? A churrasqueira, né? O braseiro era a churrasqueira. No qual havia um peixe, ele já estava com peixe, já estava assado, um peixe e o pão. E Jesus disse, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Para completar o que ele já estava, né? E Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes. E, no entanto, a rede não arrebentou. Você pode dar um glória a Deus. Mas eu quero dizer para você que a provisão e o cuidado de Deus, Ele chega na hora certa. Amém?
Eles estavam ali sem peixe, numa tristeza. Jesus se apresentou a eles, preparou um churrasco para eles, e ainda deu 153 peixes, ou seja, eles venderam os peixes, deve ter dado para pessoas, e eu quero lembrar que você vai ter para transbordar também, amém? Sabe, mas eles precisamos perseverar. Perseverança é não desistir nas dificuldades, porque quando a coisa está difícil, a gente logo quer resolver do nosso jeito. Mas o Senhor está falando que mediante a minha palavra, lança a rede, vai lá, faz algo, vai orar, vai buscar, vai procurar alguém que possa te ajudar, alguém que seja, que tenha algo que possa te dar até uma palavra, uma oração, um abraço. Vá buscar o Senhor, dizer: Senhor, eu não sei o que fazer. Quantas vezes, amados, a grande maioria das vezes, eu não sei o que fazer, eu não sei o que eu vou falar com a pessoa. E eu falo: Jesus, me ajuda, o Senhor fala comigo, me diz, eu quero ouvir a pessoa, e o Senhor vai falando através de mim o que aquela pessoa precisa ouvir. Perseverar. Eu quero dizer para você que hoje você vai lançar mediante a palavra de Deus. O que está te doendo aí, Senhor, eu vou lançar mediante a tua palavra. Às vezes, Senhor, mas eu não sei para onde lado que vai. Vá para o lado que o Espírito Santo te falar. Aí você vai dizer: Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Senhor, eu não sei se eu só vou lançar, mas eu não sei o que eu vou receber, eu não sei o que está me esperando, mas eu vou lançar pela fé. Eles podiam ter rido da cara de Deus e falar assim: ah, você não é pescador. Como é que eu fico? Gente, a noite inteira, de meia-noite às 6 da manhã. A noite inteira lançavam rede, voltava pesada, não tinha nada. Chegou de manhã, o Senhor falou: mediante a minha palavra, pode lançar essa rede aí, porque vocês vão ter a minha provisão. Amado, lance a rede, lance a oração na tua vida, lance os louvores, lance a perseverança. Quando tudo estiver muito difícil, que você não saber o que fazer, ou você estiver desanimado, não, eu vou ler um salmo, eu vou botar uma música, eu vou cantar, eu vou adorar, eu vou buscar, eu vou ler algo. Eu não posso desistir, amém? Amém. Eu quero lembrar que você vai perseverar. Amém. Você pode ficar de pé, nós vamos adorar uma canção que você diz assim. Essa canção é muito linda, nós já cantamos no nosso encontro uma vez, né? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? O Senhor, mesmo você tentando 1, 2, 3, 4, 5 vezes, muitas vezes, você não pode desistir. Eu estava contando uma história para uma pessoa ontem, que estava aqui na Casa Rosa, sobre o meu pai. Meu pai, 36 anos, a minha mãe orou por ele. Meu pai se aposentou com 50 anos, abriu um bar, começou a beber muito. A minha mãe nós ficamos todos tristes, meu pai nunca foi de beber assim, bebia normalmente, mas de beber, de dar tanto problema. E foi muito difícil, foram uns anos, assim, 6 anos de muita oração. Minha mãe falou: eu não vou ficar com ele, eu não quero mais. Minha mãe já estava irritada, sabe, minha mãe mulher de oração, mas eu já estava cansada daquelas coisas. E chegou uma situação que eu fiquei muito doente. E eu fiz uma cirurgia no nariz, uma celulite facial, fiquei no CTI do Fátima. E meu pai, eu fiquei com meu rosto todo preto, tudo assim, muito infeccionada, não sabia que tinha um problema da púrpura, e tudo assim foi difícil. E lá, meu pai entrou no CTI e falou para mim assim: minha filha, se Deus te tirar desse lugar, eu nunca mais vou beber. Se Deus fizer isso, eu não esqueço ele falando comigo. Se Deus te tirar você daí, eu nunca mais vou beber. Eu vou largar tudo e vou lá para a igreja com você. Eu dirigi uma célula na minha casa e a gente que batizava as pessoas da célula. E eu não era pastora na época. E ele fez isso, sabe? Quando eu saí do hospital, no outro domingo, ele falou, eu me lembro que eu estava de boia, agora, linda, assim, não podia pegar sol. Eu estava toda ainda assim, meia coisa. E ele falou: eu vou na igreja, você vai? Eu falei: eu vou. E lá ele, no primeiro apelo, ele aceitou, ele se batizou. Não pude batizá-lo porque eu ainda estava no processo ainda, né? Não podia entrar em água, era um tempo assim frio.
mas eu estava ali com ele e a minha mãe teve que perseverar, nós tivemos que perseverar. A rede foi lançada. E às vezes você passa por algo para que o outro possa ver a glória de Deus, alguém da sua família, alguém da sua casa. Então você vai lançar uma rede hoje, amém? Você entrou aqui hoje desanimado, cansado, o Senhor falava comigo, vai ter muita gente desanimada, já estamos em junho, nada acontece, e tanta coisa, e esse tempo dá muita depressão. Ela sabe disso, a gente que trata de pessoas, é um tempo assim que as pessoas ficam muito dentro de casa, ficam muito moadas, ficam muito tristes por causa do clima. Mas você não vai perseverar, você não vai desistir, você vai perseverar. Você vai lançar a rede mediante a palavra. A palavra tem poder, né? A palavra tem poder. Salmo 1, quem lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Porque ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cuja estação não falha e cujas folhas não caem. E tudo que ele fizer prosperará. Mas só o segredo está aí. É a palavra, em vez de estar de manhã, eu estou no manhã, tarde e noite. Porque precisamos dessa palavra para nos alimentar. Essa palavra vai te dar direcionamento. Eu não tenho tempo. Você tem tempo de fazer o teu prato e comer. Às vezes fazer até a comida. Ninguém faz uma comida com menos de 20 minutos. Vai. Não faz. Ou então você vai esperar quentinho, comprar quentinho. Tudo, né? Tudo que a gente precisa para comer, a gente está naquele, a gente resolve, a gente faz, a gente vê. Mas a palavra vai ficando. Estou cansado, não posso, eu tenho isso, eu tenho. Mas para você perseverar, para você prosperar, você precisa meditar e obedecer essa palavra. Hoje é dia de você lançar uma rede do lado direito. Amém? Você vai puxar grandes peixes, porque o Senhor, Ele quer que você persevere. Essa música é profética, é uma música com muita unção. Então eu queria que você cantasse essa canção, declarando na tua vida que você não vai largar a rede. Essa rede é aquilo que Deus deu para você. É a tua essência com Ele. Não abra mão dessa essência. Amém? Amanheceu, nada me fez. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colhendo das suas lágrimas.
lugar da tua vergonha. Ele vai te honrar. Ele vai, se você perseverar. Eu tenho muitas histórias de perseverança, porque eu precisei perseverar. Quando eu falo, mas é porque eu vivi coisas com o Senhor que só Ele para poder hoje ter a Casa Rosa. Durante algum tempo muitas pessoas vieram contrárias ao chamado que eu tinha de profético lá na minha casa, e eu não pude ficar em alguns lugares porque não era entendida. As coisas não foram fáceis assim. Mas o Senhor, uma vez eu falei para uma pessoa, eu falei assim, eu preciso obedecer a Deus do que aos homens. Eu preciso perseverar, porque existem muitas mulheres que precisam serem cuidadas, precisam serem amadas, e esse foi o meu chamado. Eu não posso parar, né? Então foram muitas coisas, né? Muitas lutas, e todas as vezes que eu ia, ficava internada, muitas pessoas diziam, ela está desobedecendo, ela está fazendo isso. E lá o Senhor falava, eu estou cuidando de você, eu estou te levantando para um novo tempo, porque a gente só vive coisas novas com Deus quando a gente tem experiências com Deus, amém? É muito difícil de passar por experiências, porque a gente não quer sofrer, a gente não quer, a nossa vida, a gente nasceu para viver no bem bom, mas as coisas que vêm ao nosso encontro, elas fazem a gente se agarrar. Eu estou escrevendo um livro que a gente vai lançar, se Deus quiser, no fim do ano, eu e a pastora Delminha, o Deus que faz a tempestade, e ele mandou escrever um capítulo lá que eu choro mais do que eu falo. É que ele diz assim, porque eu arrebatei o teu coração. Lá no hospital ele arrebatou o meu coração, eu fiquei lá dias e dias sem ninguém, era só um nome, entrava, voltava, 1 hora, e eu fiquei lá no CTI, eu não tinha horário, não tinha televisão, não tinha nada, relógio, celular, essas coisas que a gente vive, tá ali, entendeu? Muita luta. Mas o Senhor arrebatou o meu coração. E todas as coisas que eu havia lido aqui, que eu sabia de cânticos, eu cantava. As coisas vinham na minha mente, porque a gente está agarrado na mente naquilo que a gente vai lendo, naquilo que a gente vai estudando, naquilo que a gente vai declarando. E ali eu fiz muitas declarações, chorei, sofri. Mas eu falava assim, eu não vou desistir, eu vou perseverar até a hora que o Senhor falar, acabou, fechou o olho e foi embora. Mas eu vou lutar. Então a gente tem que perseverar, amém? Hoje é uma manhã de perseverança, amém? Você vai continuar jogando a rede, Senhor. O meu marido vai virar, ele vai ficar aos pés da cruz, amém? A minha esposa vai virar, o meu filho, a minha filha vai receber Jesus. Eu não vou desistir, eu vou orar de madrugada, eu vou falar palavras declaratórias, eu vou dizer para ele, eu estou orando, eu não desisto de você, você é o meu amado. Amados, nós precisamos perseverar, porque o mundo está cheio de gente que desistiu, irmão Paulo, mas nós não podemos desistir, nós vamos lançar a rede. Você quer perseverar? Você quer ser honrado por Deus? Coloca a mão no teu coração, eu vou estar orando. Eu vou estar declarando na tua vida uma palavra de honra, uma palavra de perseverança, uma palavra de força, porque mediante a palavra de Jesus, eles não duvidaram e sabiam que a voz era de Jesus. Ele falou, a noite inteira nada, mas se Jesus mandou, eu vou lançar a rede. E Jesus está falando essa manhã para você, lança a rede, porque eu vou abastecer você. Você vai ficar cheio de Deus. Você vai ter coisas para poder abençoar. Você não vai fazer conta de coisas pequenas. Vai falar, Senhor, é teu, toma, é teu, e Deus faz. Eu quero declarar uma abundância de peixe na tua vida, aleluia. Gente, Deus quer fazer coisas tremendas. Nós é que pedimos muitas das vezes, porque a gente fica olhando para o chão, quando a gente tem que olhar para Ele lá, perseverar com Ele, chamar para Ele. Senhor, vem, Senhor, me ajuda. Senhor, vai em encontro disso, Senhor. A mais quinta-feira foi luta, o pastor Deus estava comigo, eu falei, Senhor, eu não vou desistir, o Senhor vai estar comigo, Senhor, me ajuda. Eu fiquei 4 horas, 2 horas naquele tubo da ressonância, uma luta. A mulher falou assim para mim, olha, eu não estou conseguindo ver nada. Você tomou tanta coisa. Eu falei, Senhor, vou tentar a última vez. Ela falou para mim, vou marcar outro dia. Eu falei, Senhor, o Senhor mandou eu vir. Eu passei a prova para chegar aqui. O Senhor resolve esse negócio aí, pelo amor de Deus, porque é muito ruim aqueles anos. Mas o Senhor, no último dia, aí ela fez assim, falou no peito, consegui ver. Eu falei, glória a Deus. Deus é lindo.
A gente tem que perseverar, amados. A gente, não tem mais jeito. Não, Senhor, até o fim você vai perseverar. Coloca a mão no teu coração. Pai, no nome de Jesus, no poder que há no sangue de Cristo, a tua presença aqui é real. Porque quando nós chegamos aqui, o Senhor já estava. E há uma atmosfera do grande poder de Deus. Jesus Cristo de Nazaré, o nosso maior amor. Aquele que morreu por nós. Aquele que vai nos receber de braços abertos no dia final. Aquele que nos ama, que conhece as nossas fraquezas, que conhece os nossos pecados, que conhece toda a nossa vida, Pai. Sonda-nos e conhece, Pai. Vê se há em nós algum caminho mau, Pai. Tira, Senhor, e nos coloca no caminho certo. Pai, nós queremos declarar nessa manhã que os teus filhos vão perseverar até o fim. Aleluia. Diga, eu vou perseverar até o fim. Vou falar outra vez? Eu vou perseverar até o fim. Pai, eu quero declarar essa palavra que eles falaram em nome de Jesus, que eles não vão desistir, que eles vão lançar a rede mediante a tua palavra, e essa rede vai ganhar vidas, essa rede vai, ó Deus, curar, essa rede vai dar alegria, essa rede vai dar discernimento, essa rede vai dar, ó Deus, provisão. Pai, tu és o Deus que quando o Senhor fala, ninguém pode impedir o teu agir. Pai, nós adoramos o teu nome. Pai, nós queremos te pedir, Senhor, venha tirar todo espírito de incredulidade, Pai. Joga por terra em nome de Jesus, porque nós vamos perseverar. A tua palavra diz em Mateus 24 que aquele que perseverar até o fim será salvo. Pai, nós não queremos ficar no meio do caminho. Nós não queremos ter, ó Deus, Pai, ó Deus, ó Pai, quando o Senhor voltar, o Senhor possa dizer: vem, meu filho, vem, minha filha, vem viver algo comigo, vem, bendito do meu Pai. Pai, nós não queremos ser, ó Deus, aquele que o Senhor vai lançar fora. Pai, nós queremos perseverar em meio à dor, em meio à dificuldade, em meio às perdas, em meio a tantas coisas que esse mundo tem, mas nós sabemos que o Senhor está conosco. Amém. Pai, dá uma unção de ousadia, que teus filhos possam nessa manhã lançar uma rede, que eles tenham discernimento de lançar algo, e essa rede vai transbordar de alegria. Senhor Deus, porque a abundância traz alegria. Pai, abundância de amor, abundância de alegria, abundância de paz, abundância de discernimento, abundância, meu Deus, do teu amor por nós, do nosso amor por pessoas. Nós louvamos o teu nome, nós declaramos a tua glória neste lugar, em nome de Jesus. Amém. E amém. Aplauda essa palavra. Glória a Deus. Vamos de calor. Amados, olha, você vai perseverar. Você vai hoje lançar uma rede. Aleluia. Lança uma rede. Como que eu vou lançar? Você diga para você: Senhor, me dá um direcionamento, uma palavra. Vai lá na Bíblia, lê um salmo, fala assim: eu quero lançar uma rede. Aí se o Senhor fala para você: ora pela tua filha, ora pelo teu filho, ora por essa situação, você vai começar a orar, vai lançar essa rede, vai dizer para a pessoa: eu estou orando por você, eu não posso fazer muita coisa, eu não tenho nada para te dar, como Pedro e João, não tenho prata nem ouro, mas eu vou te dar Jesus, eu vou te dar a minha oração, vou te dar o meu abraço. Amados, quando você lança uma rede, essa rede transborda. E quanto mais você dar amor, você vai receber amor. E amor não tem preço, amor é valor, né? Tem coisas que têm preço e tem coisas que têm valor. Tem coisas que você vai lá e compra um vestido, é um preço, mas tem coisas que têm valores. Então, às vezes, a gente troca preço e valores. Então, o que você está dando valor na tua vida? Ou está dando preço? Então, lança essa rede em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos adorar, nós vamos fazer um grande